A paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre renunciar para viver algo maior. Em 1 Reis, no capítulo 19 e o versículo 21, lá no finalzinho do versículo, fala assim: Então levantou, seguiu Elias e passou a servi-lo. Um grande exemplo nós temos na palavra de Deus de um homem que renunciou e viveu grandes promessas de Deus, grande propósito de Deus. Esse homem é Eliseu. A Bíblia diz que ele estava trabalhando, lavrando a sua terra com 12 juntas de bois. O que é isso? Naquela época tinham os arados, cada arado era guiado por 2 bois. Eliseu, então, naquela grande tarefa que por ter 12 juntas de bois, era uma tarefa grande que Eliseu estava exercendo naquela terra, arando aquela terra, trabalhando. A Bíblia diz que Elias passa por ele, lança a capa sobre ele, e o lançar da capa representava o chamado exclusivo de Deus para viver propósito. Eliseu, então, olha o seu chamado, olha o seu trabalho, aquilo que ele tem, aquilo que ele ama, aquilo que ele gostava de fazer. E eu fico imaginando ele precisando tomar uma decisão, porque ele sabia que sobre ele estava um chamado de Deus. A Bíblia diz: Elias lançou a capa e continuou o seu caminho. Ele teve que tomar a decisão bem rapidamente, né? O que isso representa para nós, Eliane? Quando Elias segue o seu caminho, a Bíblia está dizendo para nós, a obra, ela não para. Ela continua, mas nós precisamos tomar a nossa decisão. Nós vamos seguir o chamado de Deus ou nós vamos ficar naquilo que eu quero, naquilo que eu imagino que é bom para mim? Nem sempre o chamado de Deus é algo que nós entendemos a princípio, né? Na maioria das vezes, Deus nos chama para viver algo maior, algo grande, que nós não entendemos qual é aquele propósito a princípio, né? Nós sabemos que Eliseu realizou grandes milagres da parte de Deus, viveu grandes promessas de Deus, porque ele acreditou no Senhor, ele confiou no seu chamado e ele abriu mão daquilo que ele mais amava para seguir o chamado de Deus. Mas depois que aconteceu, nem sempre nós temos total clareza daquilo que Deus tem para nós. Mas olha, eu quero te deixar um conselho, o melhor é obedecer. A Bíblia diz então que Eliseu corre atrás de Elias, ele toma uma decisão, eu vou seguir esse chamado. Corre atrás de Elias, fala com Elias, Elias, deixa-me despedir dos meus pais. Aí Elias diz para ele, vai e volta, que te fiz eu? Quando Elias fala essa palavra para ele, o que eu tenho te feito, né? Elias está dizendo para ele, não fui eu que te chamou, não. Quem te chamou foi ele, foi Deus. Eliseu então volta correndo, despede dos seus pais, mas ele lembra, tem algo que eu preciso eliminar agora por completo. Porque se Eliseu não desse fim naquilo que ele estava a princípio preso para viver o chamado de Deus, qualquer adversidade, qualquer dificuldade que ele tivesse lá na frente, ele voltaria atrás a fazer as coisas que ele estava fazendo anteriormente ao chamado, né? Mas a Bíblia diz que ele lembra, não, eu vou dar fim nisso que pode me atrapalhar no chamado de Deus. Ele mata então aquelas 12 juntas de bois, pega aquele arado, né, que é aqueles instrumento que ele usava para arar a terra, que era feito de madeira, faz então ali um fogo, assa aquela carne, reparte para todo o povo, segue então Elias. E a Bíblia diz que ele viveu grandes milagres de Deus, chamado exemplar que Deus deu para a vida de Eliseu e segue para nós hoje, para que nós possamos olhar e espelhar em um homem que obedeceu o chamado de Deus, viveu grandes propósitos, grandes milagres, porque obedeceu um chamado de Deus na sua vida, abriu mão da sua velha vida, abriu mão daquilo que pudesse o atrapalhar a seguir o chamado. E agora nós trazemos isso como uma vida, como a nossa vida, uma prática para nós, né? Vamos aplicar
a nossa vida? O que nós temos feito em prol do chamado de Deus para nós? Você tem um chamado específico de Deus? Deus tem falado com você muitas das vezes sozinho, você estando pensando sozinho, o Senhor fala no seu coração o chamado específico de Deus que você tem e o que você tem feito para viver o chamado de Deus. Você tem abrido mão, né, daquilo que você ama, daquelas coisas que te prende? Você tem deixado de lado a velha vida, o pecado, tem deixado os seus desejos, tem deixado a sua carne, tem deixado aquilo que te prende de viver os propósitos de Deus? É esta a lição desse texto para nós. Eliseu, então, acabou com aquilo que prendia o chamado dele e viveu promessa, viveu milagre, viveu projetos de Deus lindo, maravilhoso na sua vida. E o nome do Senhor foi tão glorificado através da vida de Eliseu que até hoje serve para nós como exemplo. Meu amigo, meu irmão que está me ouvindo neste momento, hoje é dia de você lembrar do chamado de Deus para a tua vida. Quantas vezes Deus tem falado com você, às vezes pelas madrugadas, às vezes pela palavra, às vezes Deus levanta alguém e você está ouvindo esse vídeo aqui hoje para te despertar a lembrar do seu chamado, a lembrar daquilo que Deus te chamou para fazer. E você está postergando aquilo, atrasando de viver o melhor de Deus para a tua vida. Deixa hoje a tua velha vida. Sabe? Entrega ao Senhor por completo, abre mão daquilo que te prende, mas vive o projeto de Deus, renuncia ao seu eu, renuncia à tua carne, né? Hoje nós estamos falando aqui de renunciar para nós vivermos algo maior na nossa vida. Hoje é dia de nós renunciarmos, fazermos uma reflexão, renunciar aquilo que possa te atrapalhar a seguir o chamado de Deus. Mas viva o que Deus tem para você. Porque no momento, às vezes, a gente nem compreende. Quantas vezes é um trabalho que você precisa abrir mão. Quantas vezes é alguma coisa que você ama. Mas o Senhor está dizendo para você, eu preciso que você abra os olhos para viver coisas maiores, coisas grandes. Porque o tempo está findando. Está chegando o grande dia da volta do Senhor. E nós? E aquilo que Ele colocou em nossas mãos para fazer? Será que nós estamos fazendo? Reflita sobre essa palavra, renuncia aquilo que te prende nesta terra para viver o chamado de Deus e você vai ver coisas grandes Deus vai fazer na tua vida para a glória do nome dele, amém? Deus abençoa tua vida, tua casa e a tua família. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, tá? Para que você venha juntos, né? Nós estudarmos e aprendermos mais da palavra do Senhor. Clica no sininho para quando nós postarmos mais vídeos, chegar a notificação para você que tem vídeo novo no canal. Obrigado pela tua companhia. Deus abençoa. Renuncia para viver algo maior. Deus abençoa a tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.